Esse vídeo é para você, meu querido, que está tentando passar de ano e está com dificuldade, não sabe o que fazer. E muitas vezes você até estuda, mas às vezes você não sabe muito bem o que assuntos estudar, qual é a melhor estratégia, né? Como é que a gente faz para estar preparado para a prova, para aquelas provas decisivas, seja uma prova de algum concurso que você vai fazer, uma prova de uma recuperação, uma prova de qualquer matéria, de qualquer unidade, de qualquer colégio, de qualquer lugar que você esteja estudando, porque isso funciona. E eu tô falando isso porque eu sou professor há bem mais de 20 anos já, e todo aluno meu que escutou isso que eu tenho para dizer se deu muito bem. E todo aluno meu que escutou isso e não fez nada, não melhorou. E a maior parte, eu vou dizer, a grande parte das pessoas que estudam, que eu conheço, que ouviram essa dica, elas entenderam que funciona, mas elas não fizeram o que é importante fazer. E é isso que eu quero que você faça. O que é que eu estou falando? Eu estou falando de como é que você vai se preparar para uma prova. E a melhor forma de preparar-se para uma prova é com provas anteriores sobre aquele mesmo assunto, com aquele mesmo professor, daquela mesma matéria. Vamos supor que você estuda biologia em qualquer escola. Você vai procurar um seu colega de um ano acima do que você está estudando e você vai conseguir aquelas provas que ele tem daquele ano anterior, que ele estudou, ele fez as provas, o professor entregou, ele guardou as provas, você vai pegar aquelas provas valem ouro. Algumas escolas, inclusive, disponibilizam essas provas e os alunos podem pegar sem nenhum grande problema. Mas se não, qualquer um consegue. Se você tiver um bom relacionamento com seus colegas dos anos superiores, se você tem um primo, um amigo, ou enfim, você pode também fazer amizade, você pode se virar, conversar com professores, conversar com a coordenação da escola, você pode dar os seus pulos. Se é para um concurso, às vezes é fácil, porque você consegue provas na internet desses concursos, né? Você às vezes consegue comprar, inclusive, algumas provas de anos anteriores, né? Tem gente que vende isso. Mas, enfim, qual é a grande sacada de você estudar com as provas dos anos anteriores? Eu vou dizer algumas coisas que você talvez não tenha se atentado ainda, né? A maior parte de nós, professores, nós não somos os grandes gênios da lâmpada. Então, se a gente ensina um assunto, a gente entende o que é prioridade naquele assunto, o que é o ponto principal, e a gente acaba cobrando sempre o mesmo ponto principal, sempre os mesmos tipos de questão, sempre as mesmas abordagens, porque a gente acredita que aquilo ali é o mais importante. O mais importante vai para a avaliação e na avaliação a gente testa você, aluno. E aí, quando a gente faz uma prova para um ano seguinte, né, muda o ano, a gente faz as provas, os assuntos são os mesmos, né? A gente muda as provas, a gente muda os números, a gente muda alguns detalhes, mas a essência da coisa é a mesma que está lá no ano anterior. Então, se você pega essa prova do ano anterior, não significa que você já está, peguei a prova, olhei com as respostas, vou copiar. Não, não vai copiar as mesmas respostas, não tem nada a ver. Mas você vai pegar essa prova e você vai estudar essa prova e entender como se resolve essa prova. E você vai dizer, mas aí não é vantagem, eu estou estudando, me acabando do mesmo jeito. Peraí, muitas vezes o seu problema é que você nem sabe o que é que você deveria focar para estudar. E se você pega essa prova do ano anterior e você resolve ela, e pode ser que no começo você não tenha competência para isso, então você vai tentar estudar, vai tentar consultar livros, colegas, o ChatGPT, o que você quiser, para entender o que você precisa entender para responder aquelas questões e conseguir a resposta correta. A partir do momento que você consegue responder a questão e consegue aquela resposta, você, digamos assim, desvendou um dos tópicos que provavelmente vai estar na prova do ano que você está cursando daquele mesmo professor, daquela mesma matéria. As questões podem mudar, os números podem mudar, os detalhes podem mudar, mas eu te garanto, muito do que você está vendo na prova do seu ano já foi
testado em anos anteriores. Os assuntos eles não mudam com essa frequência, nem tem uma variedade tão grande de assuntos relevantes e principais. Então, saber o que você precisa e muitas vezes com o jeitinho que o seu professor ou a sua escola cobra, ou com o jeitinho que o seu concurso, ou sei lá que tipo de prova você está fazendo tem. Porque cada prova, ela tem a sua característica, a sua metodologia, o seu tipo de questão. Cada professor tem o seu estilo muitas vezes. E quando você pega essas provas de anos anteriores, você também assimila isso. Você assimila mais ou menos como é que essas questões aparecem, o que já te deixa você, mais tranquilo para responder a sua prova. E se você se debruçar sobre aqueles assuntos, você vai perceber às vezes, inclusive, que tem assuntos que foram dados na aula, que aparecem no livro, mas que não estão na prova. E assim, com quase... obviamente pode vir um ou outro assunto novo, mas assim, é muito mais comum que 80, pelo menos 80% daquele assunto que está nessa prova do ano anterior, ele vai estar de novo esse ano. Então, se você se atentar a isso, se você focar em responder, em resolver, você pode até tentar resolver junto com um colega, se você está com muita dificuldade, um vai ensinando ao outro como responder aquela questão, e você responde aquela prova toda, você tira as dúvidas, você fica craque naquela prova. Eu te garanto. Quando você pegar a prova deste ano, quando você pegar a prova do novo concurso, quando você pegar a prova nova, que está seguindo aquela mesma ideia, você tem muito mais chance de se dar bem do que se você tentar estudar de forma aleatória, pegando todos os assuntos do currículo ou do livro, ou que o professor disse que ia cair, ou que você acha que vai cair, ou que você acha que é importante, porque você às vezes acha que é uma coisa importante. Você acaba de estudar aquilo e isso nem está na prova. Porque o que é de fato importante está na cabeça do seu professor, está na cabeça das pessoas que elaboram as provas e as avaliações. E nesse contexto você vai perceber que isso é cobrado ano após ano, mudando um detalhe aqui, uma forma ali, um jeito acolá, mas de forma geral é a mesma coisa sendo cobrada ano após ano. Todo aluno meu que seguiu essa regra, essa dica, se deu muito bem e voltou para me agradecer. Chegou, pô Gil, que massa, depois que você me falou isso, ficou fácil para mim. Eu pego as provas, já começo a me preparar antes mesmo do professor dar o assunto. Eu já estou estudando as provas daquela unidade, eu já estou sabendo mais ou menos o que vai cair, eu já estou ligado até para chegar na aula e prestar atenção naquele assunto, porque quando chegar aquele assunto que eu tive dificuldade de resolver na questão, eu vou entender, vou aproveitar aquela hora para, captar, para poder entender como é que aquele assunto funciona. Então, poxa, todo aluno que realmente seguiu isso se deu bem. E a maior dificuldade que os alunos que não se deram bem me falam foi: eu não consegui as provas. Eu nem tentei conseguir as provas. Mas eu não conheço ninguém. Olha, te vira, cara. Veste aí sua roupa de sapo e dá os seus pulos. Agora, você também pode fazer o seguinte: você não faz o que eu estou falando. Pra quê? Faz nada, cara. Não pega essas provas, não se preocupa, faz como você está achando que vai dar certo e chega no final e vê o que acontece, tá? Assim, você é livre para fazer da forma que você quer. O meu intuito aqui é compartilhar isso para que você tenha mais recursos para poder se sentir mais confortável com as provas, se dar melhor nas avaliações, estudar de fato o que é necessário e se preparar da melhor forma possível para qualquer prova que você vai enfrentar. O que eu estou falando aqui sempre funcionou com todas as pessoas que testaram comigo e com todos os alunos que eu orientei e que usaram esse método. E infelizmente, só não funciona para quem usa da desculpa de eu não consegui as provas, é muito difícil, não conheço ninguém. Mas faz parte da vida. Se você prefere continuar nesse perrengue todo ano, ali, com dificuldade e dando desculpa de que é difícil conseguir uma prova, ok.
É uma escolha sua no final das contas. Mas eu espero com essa dica te ajudar. Eu espero que você tenha um ano letivo, um fim de ano tranquilo, sem recuperação, ó, fazendo suas provas da melhor forma possível, se sentindo confiante em cada prova que você fizer. Porque eu tenho certeza que se você segue essa dica, essa metodologia, você estuda pelas provas dos anos anteriores, que é uma coisa simples. Eu não estou aqui reinventando a roda ou falando de algo uau, mega complicado. Porque eu estou aqui compartilhando com você uma coisa simples, uma coisa possível de você fazer e uma coisa que tem altíssima eficácia. Você só não faz se você não quiser, tá bom? Então é isso aí, um abraço e até mais.